Gravando. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu acho, tem alguém aqui que é novo na faculdade, que veio de transferência e tal? Se puder Eu sim, levantar a mão professor. aí. Bruno Oliveira é novo na faculdade, certo? Seja bem-vindo aí, Bruno, na nossa faculdade, no nosso meio acadêmico. Enfim, falar um pouco, hoje é o primeiro dia de aula de Direito Constitucional 2, né? Passar para vocês algumas noções preliminares, é o primeiro dia para a gente se conhecer a dinâmica dessa aula online. Ainda permaneceremos esse semestre nessa ministrando aulas nesse ambiente virtual da faculdade. Boa noite aí, Caio Maurício, seja bem-vindo. Enfim, como eu estava falando, nós esse semestre ainda vamos estar ministrando aula nesse ambiente virtual, né? Eu coloquei, para quem ainda não conseguiu entrar, o link do grupo do WhatsApp lá no portal da faculdade, né? Creio que também todos viram. Georgiana, boa noite, seja bem-vinda. Eu creio que todos já tiveram acesso ao nosso portal da faculdade, né? Lá a gente vai justamente ao canal de comunicação que nós colocamos os materiais de apoio para vocês terem acesso à nossa disciplina. Então lá já está o link, né? O link da aula do Google Meet. Esse link é o mesmo para todo o semestre. Para quem ainda não está familiarizado com essa dinâmica, esse link você da aula de hoje vai ser o link até o final do semestre, tá? Não é um link diferente para outra aula, é o mesmo, o Google Meet é o mesmo link que você abre a reunião e, portanto, esse link você só basta salvar e já está também lá no grupo do WhatsApp. Então, como eu tinha falado, já disponibilizei lá no grupo do WhatsApp ou lá no portal da faculdade, o link da aula e o link do grupo do WhatsApp para a gente ter uma comunicação mais dinâmica e mais rápida, né? Quem me conhece sabe que eu costumo interagir, não de imediatamente, mas sempre que posso, eu respondo, não deixo ninguém sem resposta. Enfim, falar um pouco do nosso conteúdo programático, né? Constitucional 2, vocês na faculdade vão pagar, já pagaram comigo Constitucional 1, né? Tem a disciplina de Constitucional 2 e Constitucional 3. E ainda tem na grade curricular da faculdade, no curso de Direito da gente, ainda o processo civil constitucional, onde vocês vão ter a possibilidade de estudar as ações diretas de inconstitucionalidades, a ADIM por omissão, a DPF, enfim, todas as ações diretas com interface diretamente no STF, no STJ e também nos tribunais de justiça. Então, o nosso curso de Direito Constitucional da faculdade, ele está distribuído em quatro cadeiras, digamos assim, né? Constitucional 1, 2, 3 e esse processo constitucional que vocês vão ver, creio, que é no quinto ou no sexto período. Pois bem, e aí, qual é o conteúdo programático do curso de Constitucional 2, né? Primeiramente, nós vamos ver a divisão dos poderes. Então, no curso de Direito Constitucional 2, né, a gente inicia fazendo abordagem justamente em relação à organização do Estado, né, e aí vamos falar de federação, de confederação, a diferença, né, vamos tratar especificamente da União, dos estados e municípios e Distrito Federal, as competências de cada ente federativo desses, as competências concorrentes, as competências subsidiárias, né? E é um assunto extremamente importante, porque essas competências e as suas distribuições em relação aos entes federados é basicamente texto constitucional, né? É texto constitucional. Essa disciplina não, perdão, abordagem, essa matéria, esse tema,
de direito constitucional, no que se fala a competência dos entes federados, ela é basicamente texto constitucional. Leilane Bandeira, você está pagando Constitucional 1 e Constitucional 2? Minha nossa. Professor, eu tive uns problemas de saúde, mas graças a Deus eu fui curada e eu vim de outra faculdade, aí mudou a grade, mudou um monte de coisa, tinha outras cadeiras, mas graças a Deus agora eu tô curada e vou dar prosseguimento. Já tô quase no finalzinho do curso, mas tinha essas cadeiras no início. Então, seja bem-vinda. E espero que você tenha paciência para me aturar na terça e na quarta. Sim. Com certeza. Professor Marcelo, Oliveira, quer fazer alguma boa noite, amigo. Em síntese, a gente vai começar a partir das abordagens do artigo 18. É isso? Do artigo 18, em síntese, sim, mas também tem os artigos 51, 52, que trata da competência dos entes federados, né? Da União, do município. Vamos tratar desses entes federados. O artigo 18, que você faz menção, é justamente o início, deixa eu ver aqui, é o início cadê? Da organização do Estado. A organização dos Estados, é o início do assunto que nós vamos tratar. Mas a competência, perdão, eu estava falando do artigo 51, é artigo 21, né, gente? Artigo 21, os 22, perdão. Não sei por que eu estava falando do artigo 51. Artigo 21 e 22, que é justamente as competências dos entes federados, e é um tema, é um assunto que especificamente, né, é basicamente para aqueles que querem se preparar para a prova da OAB ou para concurso, né, é um tema que é texto de lei. Inclusive, quando vocês vão ter a possibilidade de fazer essa constatação, esse é um tema, esse é um assunto que as bancas adoram colocar em prova, porque há uma similitude, né, com as competências, muitas vezes, privativa da União e a competência da União. Então, veja, por exemplo, só para citar aqui, o artigo 21 fala, compete à União, e o artigo 22 fala, compete privativamente para legislar, né? Aí existe justamente as competências político-administrativas e as competências legiferantes. Então, as bancas adoram fazer esse trocadilho, né? E você só consegue realmente ter êxito para não cair nessas cascas de banana, nesse trocadilho, enfim, na prova da OAB ou nas provas de concurso público, se realmente você tiver uma boa leitura desses textos, dessas normas constitucionais, que é a partir do artigo 18. Então, é texto de lei, é lei 1, 2, 3, enfim, para aqueles que querem fazer concurso, fazer exercício e tal, porque as bancas fazem de forma recorrente esse trocadilho em relação a esse tema. Pois bem, dando continuidade, né, nós temos ainda, deixa eu ver aqui, dando sequência, só um minuto. Nós temos ainda nessa abordagem, né, aí vamos tratar da organização do Estado, previsto no artigo 18, inicialmente, e depois da organização dos poderes. E aí vamos falar também em relação à separação dos poderes, falar especificamente do poder legislativo, da estrutura do poder legislativo, falar dos parlamentares, das imunidades parlamentares. Vocês sabem que os nossos parlamentares eles têm imunidade material e formal, né? Nós vamos tratar disso especificamente. Vamos tratar de um assunto extremamente complexo, que é o processo legislativo, né? E aí falar sobre emenda constitucional, sobre lei complementar, lei ordinária, medida
medida provisória, tudo isso nesse processo legislativo. Quem não acompanhou sabe que nós acabamos de ter, né, eleição para a Câmara e para o Senado Federal. Então, vocês viram como foi conturbado, né, essa eleição da mesa, e vamos tratar também, no nosso direito constitucional, justamente dessa abordagem do poder legislativo. Dando sequência, nós também vamos falar um pouco, né, do poder executivo, né, da estrutura do poder executivo, da União, principalmente da competência, né, do presidente da República, das suas responsabilidades, da eleição e dos mandatos do chefe do Poder Executivo, e também no que se refere à estrutura, né, do Poder Judiciário. Vamos também fazer, ou seja, a organização dos três poderes, né, Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, tentando fazer justamente uma abordagem mais completa que a gente puder. Por que eu digo isso? Porque o curso, né, de Constitucional 2 é um curso extenso, grande, e nós temos, infelizmente, uma limitação do ponto de vista de tempo, né? O curso de Direito Constitucional, né, você não consegue dessecar todo o conteúdo programático do Direito Constitucional no curso na faculdade, porque ele é muito extenso e a gente tenta justamente fazer uma abordagem daquilo que é o mais digamos, essencial, daquilo que é necessariamente o mais cobrado, digamos assim, muitas vezes nas bancas da OAB ou do concurso público. Então, a gente sempre faz uma abordagem tendo esse parâmetro e esse objetivo. E, por fim, né, nós vamos falar também da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vamos falar de Estado de Defesa, Estado de Sítio, das Forças Armadas e da Segurança Pública. Então, vejam que é um programa extenso, né? Nós vamos ter que realmente se autoajudar nesse conteúdo programático. É um curso bastante extenso, o Constitucional 2, mas também ele, em boa parte, também é texto constitucional. Texto constitucional dos dispositivos constitucionais. Uma outra questão importante, né, é em relação à bibliografia, né? Vocês sabem que eu não adoto especificamente nenhum livro de direito constitucional, quem já foi meu aluno sabe disso, mas eu dou algumas indicações, né? Esse professor, qual é um livro bom para estudar? E aí eu sempre oriento, sempre dou algumas dicas, depende do estudo que você queira, né? Mas, por exemplo, ontem eu tive aula de Constitucional 3, né? E também, como tinha aluno novo no curso e na faculdade, a gente sempre recomenda aqueles que assim desejam, pelo menos, sei lá, comprar um livro ou baixar em PDF. Hoje tem muito livro em PDF, você pode, aqueles que já estão acostumados com essa leitura digital, né? Eu, particularmente, já me adaptei, mas confesso que a leitura com o livro, realmente, o livro você pegando papel, você folheando, parece que a leitura é muito mais, digamos, gostosa de se fazer, né? E olha que eu tenho um Kindle, eu aderi ao Kindle faz, acho que 1 ano e meio, achei muita coisa no meu Kindle, no meu livro digital, no meu e-book digital, né? Mas confesso a vocês que realmente ler um livro folheando é diferente. Pois bem, então, dito isso, eu costumo, quem me conhece sabe que eu gosto muito, né, do livro da Juspódio, que é um livro barato, dentre os que estão aí, do professor Bruno Oliveira. Qual é o melhor
constitucionalista em indicação. Vou lhe dizer, Bruno, quando terminar, você vai concordar comigo. Tem um livro muito interessante, que é o livro de Dirley da Cunha Júnior, que é o curso de Direito Constitucional, que é o livro da Juspodium. Dirley da Cunha Júnior é um juiz federal, né? O livro dele é um livro bem denso, bastante para quem está cursando a faculdade, né? Que está fazendo curso de Direito. É um curso bom, é um curso legal, para você ter com ele como um livro referencial para estudos acadêmicos, né? E, assim, muitas faculdades adotam o livro de Alexandre de Moraes, né, de Direito Constitucional. Eu estudei por Alexandre de Moraes, eu particularmente não gosto muito da diagramação do livro e também não gosto muito da abordagem de Alexandre de Moraes. Eu estudei o livro de Alexandre de Moraes antes dele virar ministro, claro, antes dele ser ministro do STF. Mas é um livro extremamente consumido, né, pelo meio acadêmico das faculdades, das universidades. É um livro bastante referendado no meio acadêmico, principalmente quem está cursando o curso de Direito. Tem um livro também muito legal, e aí sim já mais focado para concurso público, que é o livro do professor Dirley da Cunha Júnior, com Marcelo Novellino, né? É um livro que fala da Constituição Federal. Eu tenho esse livro aqui, estou lendo aqui, porque eu tenho esse livro de Marcelo Novellino e Dirley da Cunha Júnior, os dois se juntaram. Marcelo Novellino também tem um livro de Direito Constitucional sozinho. Marcelo Novellino também é um baita de um constitucionalista, um livro muito bom de Marcelo Novellino, e eles resolveram se juntar, Dirley da Cunha Júnior e Novellino, para fazer um curso mais voltado para concurso público. Então, é um livro bem legal, um livro que traz questões de concurso, com uma leitura mais dinâmica, mais focada para concurso público. E também um outro livro já consagradíssimo, esse sim, consagradíssimo também para concurso público, que é o livro do professor Pedro Lenza. Me veio o nome, faltou, e o nome me voltou agora. Pedro Lenza. O livro de Pedro Lenza realmente é um dos mais, eu acho que deve ser o best-seller, digamos assim, o number one dos concurseiros da vida, porque é um livro realmente muito focado para concurso, né? O livro de Pedro Lenza já tem aí uma boa estrada, e aí, seguindo essa mesma ótica do livro de Pedro Lenza, foi que Dirley da Cunha Júnior e Novellino fizeram um livro parecido com o de Pedro Lenza, né? Um livro mais focado para concurso, um livro, ele é bastante objetivo, então é um livro também muito legal, né? Se você quer um livro para já estudar para concurso público, um livro já mastigado, com concursos, com jurisprudência, ele é um livro bastante legal, o de Pedro Lenza, tá? Mas, se você quer realmente ser um constitucionalista, se você quer realmente mergulhar no direito constitucional, se quer realmente debater teses de direito constitucional, um livro que eu indico, que é um livro muito bom, é o livro do ministro e professor Gilmar Mendes. É um livro denso, né? É um livro para quem faz, por exemplo, concurso de segunda fase, né, prova oral. É um livro que tem que ser lido, o livro de Gilmar Mendes, porque é um livro que traz teses, que traz abordagens, principalmente daquilo que está se discutindo no direito constitucional contemporâneo, dentro e fora do Brasil. É um livro muito interessante, e Gilmar Mendes, queira ou não gostem os juízes, é um dos ministros que tem uma capacidade enorme do ponto de vista na formação constitucional, né? Pela sua formação, é um dos ministros que realmente tem uma densidade acadêmica e uma densidade muito grande do ponto de vista do direito constitucional. Um outro livro também legal, interessante, é o livro do também ministro do STF, do professor Barroso, né? Para quem não sabe, o professor Barroso é professor, acho que é na Faculdade Estadual de Direito
do Rio de Janeiro, salve a memória, se eu não estiver enganado, se quer professor, e ele é um constitucionalista de carteirinha, né? Também é um dos grandes constitucionalistas da nossa corte, do STF, ministro Barroso. E ele tem vários livros, e um deles é Direito Constitucional Contemporâneo, me parece, o nome do livro da obra dele, que também é um livro interessante. E, por fim, né, tem um livro também que é o livro que é um livro que esse sim, para você fazer da aula para os ministros do STF, que é o livro do Tratado de Canotilho, né? Quem não sabe, Canotilho é um professor português, é um livro, um tratado de direito constitucional, um professor de direito constitucional português, altamente referendado pelos juristas, todos os operadores de direito. Canotilho realmente é o best dos the best, né? É o papa do direito constitucional. Pois bem, com essas obras, né, eu creio que vocês estão muito bem do ponto de vista de bibliografia. Sim, tem um livro também que é um livro muito antigo, inclusive eu estudei por ele na faculdade, mas ainda continua sendo cobrado, principalmente das carreiras federais, que é o livro de José Alfonso da Silva, né, um livro bastante antigo no meio acadêmico, a editora Método, mas é um livro realmente ainda consagrado, o livro de José Alfonso da Silva, tá? Pois bem, com esses livros que eu suscitei, vocês têm as condições de estudar e se preparar e se mergulhar no curso de Direito Constitucional. E aí me perguntaram, professor, qual o melhor livro de Direito Constitucional? Não existe o melhor livro de Direito Constitucional. Existe aquele livro que você se adequa à didática do autor, da obra, entende? Então, por exemplo, eu particularmente, eu não me adaptei com a didática e com a dinâmica e com o modelo de diagramação do livro de Alexandre de Moraes. Eu nem sei ainda se é da editora Saraiva, mas eu não me adaptei. Eu, particularmente, não gosto do livro de Alexandre de Moraes. É um direito mesmo, mas veja, quem sou eu na fila do pão para questionar, não é, Alexandre de Moraes, ministro do STF? Quem sou eu? Quem é o professor Marcelo na fila do pão? Ninguém, né? Mas eu, particularmente, não gosto. Isso é um direito meu, né? Então, assim, é importante a gente se adequar e se adaptar com a dinâmica, com a leitura, com a abordagem do professor, da forma como, professor não, do autor, da forma como ele aborda o assunto, da forma como ele traz, se ele traz jurisprudência. Eu digo a vocês que estão iniciando o curso de Direito, né, estão no quarto período, isso é o quarto período, não é isso? Quarto período. É fundamental já, por exemplo, criar uma rotina para começar a ler as decisões do STF. Mas, professor, onde é que eu vejo isso? Né? Onde é que eu vejo as decisões, as jurisprudências do STF? Vocês sabem que o STF, todo mês, ele faz, tanto o STF como o STJ, eles fazem informativos das decisões. Então, o que é que eles pegam? Eles pegam as sinopses das decisões, um resumo do resumo das decisões, e faz em espécie de um compêndio informativo. Então, todo mês, religiosamente, tem os informativos do STF e do STJ, que são as decisões, as principais decisões das cortes, para você acompanhar essas decisões e para você se atualizar quais são o entendimento do STJ, do STF, em relação aos diversos temas que as cortes julgam. E aí, de direito administrativo, direito tributário, direito civil, direito penal, processual penal, todos os informativos trazem já divididos, né, por disciplinas, por área do direito, esses informativos. Aí vocês podem me perguntar, podem me questionar, mas, professor, eu tenho que ler isso? Olha, conselho,
né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas também muita gente não recebe, não aceita. Mas eu digo a vocês, quem vai fazer concurso para a carreira federal, e eu digo a você, qualquer carreira, para juiz estadual, Ministério Público, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, Polícia Federal, principalmente, juiz federal, MPF, Ministério Público Federal, né? E, inevitavelmente, essencialmente, é crucial, é condição, digamos, sine qua non, que você leia, que você esteja por dentro dos informativos, dos julgados do STF e do STJ. Sabe por quê, minha gente? Ontem eu falei isso, né? Eu nem me apresentei, né? Só falei meu nome, Marcelo Gadelha, mas vou me adentrar. Vejam, eu sou advogado, né? Hoje sou advogado do direito público e também advogado eleitoral, e também faço previdenciário. Hoje estou desenvolvendo atividade na assessoria jurídica de uma secretaria do Estado de Pernambuco, trabalhando lá com contratos, com licitação, fazendo pareceres, mas já passei um bom tempo da minha vida estudando para concurso público, né? Então eu tive essa vivência de concurso público, de concurseiro, né? Passei quase 4 anos da minha vida só comendo pão e água, a vida de franciscano e lendo livro. Era a vida de franciscano mesmo, porque era liso pra caramba, mal tinha o dinheiro de pegar o ônibus e voltar, e comendo livro, meu amigo, comendo livro. Mas, enfim, já fiz vários concursos que a questão era só perguntando dos informativos do STF e do STJ. Só perguntando sobre porte de arma, né? Sobre arma, sobre porte de arma ou sobre arma sem projeto uma arma sem projeto de arma de fogo, uma arma de brinquedo. Qual é o entendimento do STF em relação a isso? Então, cai feito chuva, né? Então, vocês que estão aí já com essa intenção de prestar concurso público, né? Hoje, o acadêmico, o estudante de direito hoje já entra com a outra cabeça. No meu tempo, eu me formei em 99 e colegial em 2000, né? A gente não tinha muita ainda essa perspicácia, essa antenação para fazer concurso público. O pessoal queria advogar, porque advogar, enfim, ganhava muito dinheiro. Eu, quando me formei, só tinha 4 faculdades em Pernambuco, só 4. Em Pernambuco só tinha 4 faculdades, só 4, né? Então, era uma outra realidade. Então, hoje, dizer para vocês, estou fazendo direito, não, quando eu terminar o curso, vou chamar para concurso público quando terminar o curso. Lei de engano, viu? Você tem que começar a estudar para concurso público a partir de hoje, de ontem, a partir de agora, entende? Porque se você deixar para começar a estudar quando terminar seu curso, né, daqui a 3, 4 anos, imagine quem já tem 3, 4 anos de estudo na sua frente. Você vai levar mais 4 anos para galgar ou conseguir êxito naquilo que você almeja. Então, é uma questão de acordar para a vida, né? De mudança de hábito, né? Estava falando isso ontem. A gente precisa, muitas vezes, fazer uma espécie que os italianos chamam de aggiornamento, né? O que é esse aggiornamento? É de fazer uma reconstrução, de fazer uma mudança e um ajuste de conduta, de prumo, né? De fazer um alinhamento, esse aggiornamento, na mudança de hábito em relação àqueles que desejam prestar concurso público. Professor, e eu digo isso, né? Sei que todo mundo aqui trabalha, o pessoal estuda à noite, muitas vezes trabalha de manhã, de tarde, está aqui fazendo um curso de direito para tentar melhorar de vida, tentar uma formação para se requalificar no mercado de trabalho, enfim, compreendo. Eu também fui estudante, trabalhador, e sei como é duro, né? Essa tripla jornada de manhã, tarde e noite. Mas eu digo a vocês, é mudança de hábito. Professor, eu não tenho tempo, não consigo estudar 1 hora, meia hora. Comece a estudar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Né? Falei isso ontem também na aula. A mudança de hábito. Se eu não consigo estudar 1 hora, tente estudar meia hora. Né? Faça esse compromisso com você. Vou ler pelo menos meia hora os informativos do STF.
vou pelo menos me aprofundar em um certo tema daquilo que o STF está discutindo, né? Porque eu digo a você, minha gente, conhecimento não se perde, viu? Conhecimento você leva para a vida inteira. Conhecimento não se perde. Você pode se perder, né, ou se achar numa noite, né, numa festa, alguns se acham, outros se perdem, mas conhecimento não se perde, né? Aquilo que você adquire, você se aprimora e leva para o resto da vida. Então é fundamental e essencial a gente ter essa perspicácia, que muitas vezes, né, o cavalo passa, sei lá, na nossa frente e a gente não consegue sentar e montar no cavalo. Eu digo isso porque eu confesso que eu fui muitas vezes mal orientado no início da minha carreira de advocacia, da minha carreira acadêmica para o concurso público, né? Ora, eu só comecei a estudar para concurso público depois que tinha quase 8 anos de formado, né? Então, vejam o time, né? Vejam o retardamento desse time, desse tempo em que eu despertei e depois de 8 anos de formado, comecei a estudar para concurso público, né? Então, confesso hoje, e eu acho que a gente fazer uma meia-culpa e falar dos insucessos, né? As pessoas, por uma questão talvez de foro íntimo, as pessoas costumam falar só apenas do sucesso, né? Daquilo que conseguiram, mas não sabem que muitas vezes o insucesso, que para você pode ser algo dolorido, doloroso, para outras pessoas pode servir de um alerta ou de uma forma de as pessoas também se colocarem naquele lugar e se perceberem que elas estão prestes a cometer o mesmo erro ou o mesmo equívoco, né? E fazer essa mudança de hábito, essa mudança de jornada. Então, eu estava falando justamente, né, de bibliografia, dos informativos do STF e do STJ, e entrei, né, e aprofundei nessa questão de concurso público, tá? Então, é basicamente isso. No que se refere à prova, né? A prova, ela, para quem está chegando agora, a prova são 10 questões de múltiplas escolhas. Quando eu envio para vocês, já envio o gabarito, vocês respondem o gabarito e enviam para mim, que é com o gabarito que eu corrijo a prova de vocês. Então, é uma prova, né, que é feita em casa, ou seja, chupetinha de açúcar, né? Fácil, fácil, fácil. Você responde em casa, preenche o gabarito e manda para o professor corrigir, né? Essa é a dinâmica que nós adotamos em relação às aulas online. Alguns professores costumam nem fazer a avaliação, passar trabalhos. Eu não tenho esse hábito de passar trabalho. Às vezes, eu passo um trabalho valendo 1 ponto para ser somado na prova, mas não passo trabalho para valer como avaliação. Por quê? Porque, apesar do ensino virtual, vocês têm que se familiarizar com as questões que estão sendo cobradas pelos concursos públicos e pelas bancas, né? Porque a vida real, ela funciona dessa forma. Você vai ser avaliado dessa forma. Então, você precisa, pelo menos, no mínimo de familiarização, de contato, para saber como é que as bancas cobram esses assuntos que nós damos em sala de aula. Para você ter ideia de dizer, caramba, o professor deu isso, e vejam que a banca cobrou isso em sala de aula, entende? Então, muitas vezes, a minha abordagem é muitas vezes direcionada naquilo que está sendo cobrado pelas bancas, né? Para a gente ter a oportunidade de ver isso em sala de aula. Por quê? Porque, minha gente, claro que a faculdade não é o cursinho, né? A faculdade não prepara, aqui não é preparação para concurso público, mas aqui também é a preparação para operadores do direito. Operadores do direito que alguns vão querer advogar e outros vão prestar concurso, enfim, vão querer ter estabilidade financeira, concurso público. E eu acho que a faculdade, ela, além de preparar o cidadão e a cidadã do ponto de vista da formação humana, né, do ponto de vista da concepção humana, a gente também tem que preparar vocês
para a vida, né? E a vida como ela é, como já dizia Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. A vida como ela é no curso de Direito é isso, né? Para quem vai prestar concurso público, questões que são, muitas vezes, difíceis, né? Provas duras. Veja, uma vez eu fui fazer concurso, minha gente, para o Ministério Público da Paraíba, concurso para promotor de justiça na Paraíba. Primeira fase, tá? Saí daqui de Recife, tá? Parecia a estrada parecia o caminho a Meca, de pernambucano, de gente indo para João Pessoa fazer esse concurso público, do MP. Gente de todo canto, São Paulo, Fortaleza, Ceará, Natal. É uma dinâmica boa essa dinâmica de concurso público, né? Porque vocês conhecem um aqui, conhecem um de Brasília, aí vai fazer um curso em Brasília, aí fica na casa de um, porque o cara não tem dinheiro, fica no hotel, o hotel divide por 3, por 4, enfim. Fui fazer um concurso público do MP de João Pessoa, primeira fase. Esse concurso ficou na história de todos os concursos do Brasil. Não passou, acho que tinham 3.500 inscritos, não passou nenhum na primeira fase. Não passou ninguém na primeira fase. Esse concurso foi anulado pela Procuradoria-Geral da Paraíba, porque foi uma prova para marciano. Caiu até direito, qual é o direito que se pratica em Marte. Ninguém sabia, claro, né? Veja só, um concurso que ninguém passou na primeira fase, né? Então vejam o nível, né? Claro que isso é um absurdo. A prova foi anulada, né? Esse concurso foi anulado, claro, pelo Ministério Público, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público interviu e anulou essa prova desse concurso, foi feito outro concurso. Então vejam que muitas vezes, né, o aplicador, né, a banca, ela quer aumentar o grau de dificuldade para realmente passar uma peneira, para passar os melhores, né? Um concurso público hoje, eu digo para vocês, é uma disputa desumana. Você não concorre com ninguém, na realidade. Você concorre com você mesmo, é consigo. Você concorre é com você mesmo. Se você estiver preparado, você vai passar, com certeza. Se você estiver preparado, você vai passar. Ah, não, eu tenho... Ah, professor, tem 100 mil, tem 1.000 inscritos para uma vaga. Beleza. Você não vai concorrer com 999, você está concorrendo com você. Então, se você estiver preparado, a vaga é sua, né? Então, tenham essa compreensão que a disputa que você faz não é com ninguém, é com você mesmo. Você é o grande concorrente, você e você são os grandes concorrentes do concurso público, certo? Pois bem, então a prova, minha gente, é de 10 questões, né? Múltipla escolha. Nós vamos fazer uma prova na primeira unidade e na segunda unidade. E, basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma abordagem, alguma dúvida daquilo que não ficou, né, a palavra está franqueada. Professor, se alguém tiver alguma... Vai falar, Gustavo. Essa disciplina, nesse semestre, vai ser igual a Constitucional 1? Vai ter aquela parte híbrida pela EAD ou vai ser só remota? Vejam, não me informaram disso. Eu não tenho conhecimento se Constitucional 2, deste semestre, vai ser híbrida. Não tenho conhecimento. Vou até me informar, até é bom você ter lembrado disso, vou me informar com um coordenador, porque a faculdade, no semestre passado, né, adotou essa plataforma de ter, digamos, uma complementação do ponto de vista daquilo que é abordado em sala de aula, né? Então, a gente ficava restrito em abordar alguns temas de direito constitucional em sala de aula, porque vocês tinham justamente esse compromisso de fazer essa aula híbrida na plataforma da faculdade. Eu vou me informar, Gustavo. Eu, particularmente, não me passaram essa informação, né? A informação que eu tenho até então é que não será híbrida, não sei.
Vou me informar para também não afirmar aqui, não vai ser híbrida. Eu vou me informar com o coordenador para saber se realmente essa direito constitucional vai ser híbrido ou não, certo? Pois bem, dito isso, alguém abriu o microfone. Dito isso, né, eu queria aqui dizer a vocês que vamos trabalhar, né? Ontem eu falei com os alunos do terceiro período, do Constitucional 3, mas hoje, como a aula está mais dinâmica, eu falei menos do que ontem, né? Vamos trabalhar, vamos começar a dar assunto já nesse primeiro dia de aula, tá bom? Deixa eu aqui passar para vocês, compartilhar com vocês aqui o material. Só um minutinho. Só um minuto. Oi. Vocês estão vendo aí o material compartilhado na tela de vocês? Então, né? Pronto, ok. Bom, vamos lá. Como eu havia falado, né? Divisão espacial do poder. Esse assunto, inicialmente, ele está previsto no artigo 18 da nossa Constituição Federal. E aí nós vamos tratar, inicialmente, de noções, né, preliminares. Noções um pouco de direito político, né? Um pouco da disciplina que tem uma relação nesse tema, que é a questão da soberania, né, de povo e território. Pois bem, vocês sabem que um Estado, né, e aí quando eu falo Estado, eu falo um Estado federado, no caso do Brasil, que é a República Federativa do Brasil, né, como está disposto no artigo 1º, daqueles que já pagaram o direito constitucional 1, está lá escrito no artigo 1º da nossa Constituição que nós somos uma República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, e aí tem como os fundamentos, né, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e pluralismo político. Mas o que eu quero me apegar? Eu quero me apegar que, quando eu falo em Estado, eu posso me falar em um Estado unitário, né? E aí a formação política da União, no caso da República Federativa do Brasil, ela é formada pela união dos Estados, né? Pela união dos Estados que são Estados federados e têm uma certa autonomia política e administrativa, mas que estão politicamente vinculados pela União, né? A União como uma entidade política, e essa união ela é indissolúvel, né? Ela é causa pétrea. Não posso fazer uma emenda para que um Estado se desvincule da República Federativa do Brasil. Então, como diz o artigo 1º, esta união é indissolúvel, né, entre estados e municípios, né? Um município não pode se rebelar, por exemplo, Recife, fazer uma revolução para a ira, novamente, e querer se tornar Recife um estado unitário, né? Não pode. A nossa união, a nossa República Federativa do Brasil, ela é indissolúvel. Pois bem, falando isso, né, vamos tratar aqui um pouco da abordagem sobre soberania, finalidade, povo e território, que são elementos integrantes, né, são componentes essenciais e constitutivos deste Estado a qual estou me referindo, a República Federativa do Brasil.
Pois bem, Dalmo Dallari, né, que é um jurista brasileiro, né, também muito conceituado no meio acadêmico, define o seguinte, que o Estado como uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Vejam, uma ordem jurídica, né? Então o Estado o que é? É uma ordem jurídica, essa ordem jurídica, né? Essa, digamos, essa união, essa aliança política, essa ordem jurídica constituída e soberana, que tem por finalidade e fim comum um povo situado em determinado território. Então, vejam, eu tenho um Estado, eu tenho um povo e eu tenho um território. Então, nesse conceito de Dalmo Dallari, se acham presentes todos os elementos que compõem o Estado. E só esses elementos. A noção de poder está implícita na de soberania. O Estado dele é soberano, né? Ou seja, a República Federativa do Brasil, ela é soberana para defender o seu território, para defender o mar territorial, nós vamos ver isso, para defender a soberania, defender o mar territorial, para defender justamente o seu povo, a sua soberania, né? Que, no entanto, essa soberania é referida como característica da própria ordem jurídica. A politicidade do Estado é afirmada na referência expressa ao bem comum, com a vinculação deste a um certo povo, e, finalmente, a territorialidade é limitadora, da ação jurídica e política do Estado, e está presente na menção a determinado território. Então, vejam que como eu já me referi, a soberania, né, o poder está implícito no exercício dessa soberania, né? Então, a soberania traz consigo essa própria característica da ordem jurídica de impor a defesa da soberania naquele território e diante do seu povo. Então, vejam que esses 4 elementos, né, soberania, a finalidade de defender o território e o povo, são componentes, elementos integrantes, né, deste Estado a qual nos referimos. Pois bem, e aí, né, nós já entramos justamente na abordagem referente à República Federativa do Brasil. Vamos falar um pouco, e aí rememorar um pouco, talvez, de teoria geral do Estado, né, de ciência política. Eu falei de direito político, mas ciência política, e justamente falar um pouco sobre forma de governo, sistema de governo e forma de Estado, né? Esse é um tema bastante interessante. Eu já adianto, né, particularmente, que eu confesso que eu sou parlamentarista, né? Há muito tempo que eu sou um parlamentarista convicto, porque as crises que nós vivenciamos no Brasil, principalmente nesse presidencialismo de coalizão, né, onde o presidente ele é o chefe de governo e o chefe de Estado, mas, ao mesmo tempo, é muito refém, né, claro que faz parte do jogo político, né, ele fica muito refém nessa característica do presidencialismo de coalizão, e esse presidencialismo de coalizão, muitas vezes, geram crises políticas, muitas vezes, insuplantáveis, insuperáveis, né? Eu abro isso, faço um parênteses, porque, vejam, desde o nosso processo de redemocratização, né, em 85, projeto de direta já, né, perdemos a direta já, Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral, Tancredo Neves e Maluf. Tancredo Neves ganha no Colégio Eleitoral, numa eleição indireta, né, e morre antes de assumir, aí assume Sarney. Então, começa no Brasil esse processo de redemocratização, né, abertura política. Depois vem Collor de Mello, né? E aí vem o impeachment. Assume Itamar Franco. Depois de Itamar vem Fernando Henrique.
Fernando Henrique passa 8 anos, né, do seu governo com a política do Fora FHC, ou seja, tentando a tudo que é custo que ele fosse impeachmentado. Depois assume o governo Lula, vem Dilma e Dilma impeachmentada. E hoje Bolsonaro no governo, e aqui e acolá sempre levantam a tese do impeachment. Então, vejam que esse nosso presidencialismo, nós somos uma democracia, digamos, recente, nova, né? O que é pouco mais de 40 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, do processo de redemocratização com a democracia. Somos neófito ainda nesse processo. E aqui e acolá, isso gera muita instabilidade política, né? Gera muita instabilidade econômica, essa questão de derruba ou não o presidente da República. E aí nós vamos se aprofundar nisso, né? E depois eu falo mais um pouco mais da minha convicção em relação ao parlamentarismo. Pois bem, forma de governo e sistema de governo e forma de Estado, né? Vejam, a organização e a estrutura do Estado podem ser analisadas sobre 3 aspectos: sobre a forma de governo, essa estrutura, sobre o sistema de governo e a forma de Estado, né? Pois bem, na forma de governo, a forma de governo ela pode ser uma república ou uma monarquia, né? Nós somos uma república, mas já fomos uma monarquia, né? Na Constituição de 88, né? Isso está previsto, salvo me engano, na ADST 3. Vou ver se a minha memória está boa, viu? Atos de disposição, atos de disposições. Na ADST 3, né, nos atos das disposições constitucionais transitórias, dizia o seguinte, deixa eu ver se é o artigo 3. Artigo 3. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contada a promulgação da Constituição da República, pelo voto da maioria absoluta. Não, isso aqui é sobre a revisão constitucional. Eu quero falar sobre o referendo. Acho que deixa eu ver se é artigo 11 e 12. Artigo 10, toda vez eu esqueço. Mas, daqui a pouco eu me lembro. Na ADST, né, nos atos de expulsões constitucionais transitórias, estava previsto justamente a consulta popular para saber se o Brasil permaneceria presidencialista ou se virava, né, uma monarquia. E foi feita uma consulta popular através de um plebiscito, né, em que se consultou o povo brasileiro em relação a esta forma de governo e o sistema de governo, né? O povo brasileiro foi consultado e venceu, na realidade, a forma de governo que seria a república e o sistema de governo, o presidencialismo. Pois bem, então vejam que forma de governo, né? Ela pode ser uma república ou monarquia. A monarquia, aqui como exemplo, nós temos, por exemplo, a monarquia, que é uma pompa, né? A monarquia na Inglaterra, né? Na Grã-Bretanha. Temos lá a rainha Elizabeth, né? Como monarca, e seu filho, o príncipe William, como sucessor da coroa, né? Então vejam que lá é uma monarquia parlamentarista. A rainha é a chefe de Estado, né? Ela representa o Estado, a Grã-Bretanha, junto com a Escócia, com a Irlanda. Então, ela representa a monarquia, ela representa a coroa, ela representa o Estado monárquico da Grã-Bretanha. Mas quem é o chefe de governo? Quem é? O chefe de governo é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro da Inglaterra é o Boris, né? Boris, esqueci o sobrenome dele. Então, vejam que, muitas vezes, a maioria das monarquias são parlamentaristas. Mas nós também temos, né, forma de governo de repúblicas que são parlamentaristas. Ou seja,
república que não tem um rei, porque é república, e elege um presidente da república, e esse presidente ele é o chefe do Estado, mas quem é o chefe do governo é o primeiro-ministro. Por exemplo, de exemplos, né, de repúblicas parlamentaristas, nós podemos citar a Itália, a França, Portugal, né, a Espanha. Então, vejam que a maioria das repúblicas europeias, elas são parlamentaristas, né? Tem o chefe de Estado e tem o chefe de governo. O chefe de governo, o primeiro-ministro, é aquele que está de frente, é aquele que comanda a política econômica, é aquele que comanda a política da saúde, é aquele que está pensando as políticas enquanto gestor político, enquanto chefe de governo, é aquele que comanda a economia do Estado, do Estado unitário, do Estado republicano, né, do Estado-nação. Então, vejam que há uma certa sinergia, muitas vezes, entre o parlamentarismo e a república. E por que eu digo isso? Porque nós estamos acostumados na figura, né, desse presidencialismo, desse foco, né, digamos, desse foco na figura do presidente da República, e muitas vezes esse foco no presidente da República cria inevitavelmente as crises políticas que nós estamos vivenciando e que sempre vivenciamos, independente do presidente que esteja sentado na cadeira da presidência da República. E por isso que eu sou, né, um parlamentarista de carteirinha. Por quê? Ora, existia uma crise, e a crise é séria, né? A economia não vai bem, ou seja, o Estado está patinando, há uma crise política insuperável, há uma denúncia de corrupção que atinge o governo ou que atinge o gabinete parlamentarista. Não tem problema, dissolve o parlamento, dissolve o gabinete parlamentar, o presidente tem esse poder, né, de vetar e de derrubar o primeiro-ministro e convocar novas eleições. Então, vejam que a dinâmica do parlamentarismo ela é muito mais tem muito mais mobilidade para se debruçar sobre, muitas vezes, a intolerância do povo, né? Nós sabemos que estamos vivendo um momento de muita intolerância e o povo brasileiro, muitas vezes, não aguenta mais, né, essa ladainha, não aguenta mais essa forma de, muitas vezes, de conduzir o processo político no Brasil. Então, o parlamentarismo ele traz consigo, né, oportuniza essa mobilidade e também oportuniza que o parlamento realmente participe de forma efetiva na condução política do país. Pois bem, dito isso, né, deixa eu só falar aqui, fazer aqui uma... Tem alguém que está com o microfone aberto e está dando retorno, não sei quem é. Perdão, professor, foi eu. Perdão, se for possível, eu queria fazer uma colocação. Pode falar, Bruno, pode falar. Eu entendo e concordo em parte com o senhor com relação ao parlamentarismo como solução para as crises que a gente tem, as crises políticas. Mas não seria, e até saindo de certa forma da temática, entrando mais para uma questão política histórica, não seria o problema do Brasil esse excesso de partidos? No parlamentarismo, a gente não acabaríamos tendo também crises políticas do tipo, e aí a gente viraria uma certa bagunça, um parlamentarismo mais lúxula, por exemplo? Sim, veja, essa pergunta até é pertinente. Com certeza, né? Com certeza que nós teríamos crises, mas as crises seriam crises de se formar um gabinete, de chegar num consenso, né? Porque a política é a arte do consenso. A política é a arte, muitas vezes, de você ter uma posição firmada sobre determinado tema e ceder, né, para ser aprovado um projeto
ou ser aprovado um tema que você tenha interesse que ele seja pautado ou aprovado. Eu digo isso porque eu já tenho experiência, já trabalhei na Câmara de Deputados em Brasília e no Senado, e trabalhei também aqui na Assembleia Legislativa, né? Então, veja, a dinâmica da política, do dia a dia, é a arte da conversa, é a arte, muitas vezes, do consenso, né? De chegar a um consenso naquilo que é importante para o país, naquilo que é importante para a população, naquilo que é do interesse do povo, para se criar um desenvolvimento econômico que possa justamente colocar o Estado-nação, e não falo especificamente do Brasil, mas de colocar o Estado-nação pujante, né, para que realmente gere riqueza e que seu povo realmente possa participar, não só contribuir pagando imposto, mas também possa participar dessa riqueza do ponto de vista do retorno do desenvolvimento econômico, da melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos salários e da qualidade de vida das pessoas. Então, vejam que o parlamentarismo, né, tem essa característica de se criar, né, um consenso, porque muitas vezes o gabinete, quando ele é criado, o gabinete ele é criado com partidos que muitas vezes são antagônicos até em relação a certos temas. Mas quando se coloca o interesse do país, quando se coloca o interesse da nação acima de tudo isso, inevitavelmente eles têm que chegar num consenso. Eles têm que sentar para conversar e acordar e consensualizar, né, nesse sentido. Então, vejam que as crises, né, existem no parlamento, mas muitas vezes elas são superadas porque ninguém vai deixar de não sentar e de não criar um gabinete e deixar o país ingovernável, né? Então, vejam que é diferente de quando você tem um presidente que tem um mandato de 4 anos e que ele está ali, né? Claro, legitimado pela votação que ele teve, mas ele está ali para cumprir o mandato de 4 anos. A economia pode virar de cabeça para baixo, a crise financeira pode atingir patamares, né, estratosféricos de 14, 15, 20 milhões de desempregados, de empresas fechando, mas ele está ali. São 4 anos e ninguém pode tirar. Ele está legitimado porque ele foi eleito de forma democrática. Então, quando eu digo isso, que o parlamentarismo ele é muito mais dinâmico, porque muitas vezes a condução da política ela não está dando certo e muitas vezes não que se quer mudar, né? Não se quer mudar porque muitas vezes quem está no poder está sendo beneficiado de alguma forma. Então, o parlamentarismo ele proporciona essa mobilidade. Ele proporciona, na realidade, algo que é fundamental, que é mudança de rumo, que é mudança de prumo, que é mudança de direção, né? Então, o parlamentarismo ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais, digamos, ele consegue dialogar de forma muito mais ampla em relação ao parlamentarismo, em relação ao presidencialismo, e foge, inevitavelmente, daquilo que é algo peculiar, que é o toma lá da cá, né? Realmente, o nosso presidencialismo de coalizão é o toma lá da cá, né? Muitas vezes o presidente tem que ceder, porque se não ceder, realmente as coisas não andam, né? E muitas vezes o interesse do presidente, ele tem interesse em determinado tema, em determinada situação, e para fazer valer os seus interesses, ele tem que realmente abrir a caixa de ferramenta, ou abrir a caixa, né, abrir outra caixa de Pandora, digamos assim, para fazer valer aquilo que é do seu interesse. Então, eu entendo, né, que o parlamentarismo ele é muito mais dinâmico nesse sentido, né? Essa é uma avaliação minha, é uma avaliação que foi maturada e que foi constatada ao longo do tempo, e, né, realmente vendo, né, os países europeus, né, vendo Portugal, vendo Espanha, vendo a Itália, né, a gente vê que a dinâmica é muito mais, muito maior. Por exemplo, o primeiro-ministro da Itália, se não me engano, ele caiu nessa crise do Covid na Itália lá. Ele teve que teve que se montar, e agora recentemente ele não conseguiu construir uma maioria
na Câmara, né, no Congresso, não conseguiu construir a maioria e teve que justamente o presidente intervir para chamar uma nova, digamos, uma nova eleição para se montar o gabinete, porque quando o ministro ele perde, né, o primeiro-ministro, né, ele perde, tem um termozinho, quando ele perde deixa eu me lembrar o termozinho, não, é o termozinho que usa no parlamentarismo, quando ele perde a confiança, né, do bloco de coalizão, né, o gabinete cai, e aí tem que se montar um novo gabinete, um novo primeiro-ministro, enfim, os partidos têm que se unir e formar essa maioria para eleger um novo primeiro-ministro. Então, veja que a dinâmica é muito maior, né? A dinâmica é muito maior, e eu acho que, nessa realidade, o parlamentarismo consegue dar muito mais retorno, muito mais responder às expectativas do povo, do Estado-nação, principalmente na situação de muita intolerância que nós estamos vivenciando hoje. Então, acho que o parlamentarismo se adequa a essa nova realidade. Mas, enfim, esse não é o nosso foco de falar aqui de parlamentarismo, né? Mas é importante fazer esse registro. É importante pautar isso porque, de alguma forma, ela tem uma relação concreta e direta com o sistema e a forma de governo, tá? Pois bem, voltando aqui à nossa aula, a nossa apresentação. Deixa eu só fazer aqui um Pois bem, em relação à forma de Estado, né, nós temos a forma de Estado, o Estado unitário, o Estado único, né, uno, e temos a federação, né, no caso, no Brasil, que são federações, são Estados federados, né. Nós vamos ver a diferença de Estados confederados. Pois bem, entre um e outro, parte da doutrina, né, e aí Juan Fernando Badia identifica outras formas de Estado, quais sejam o Estado regional, né, que no caso da Itália funciona como uma espécie de províncias regionais, né, e tem o Estado autônomo, né, como a Espanha. Vocês sabem que a Espanha também é uma monarquia, né, e lá sempre teve um embate, até recentemente, né, da independência do Estado Basco, né, da região de Barcelona, em relação à Espanha, né. Inclusive, como a nossa Constituição, aqueles que levantaram a bandeira, né, da autonomia e da independência dos Estados Bascos, eles tiveram que, inclusive, alguns foram presos, né, outros tiveram que sair da Espanha, porque, na realidade, a Constituição espanhola não permite legalmente essa separação, né. Lá seria uma espécie também, igual ao Brasil, um Estado indissolúvel. Pois bem, o Brasil adotou, né, como todos nós sabemos, a forma republicana de governo e o sistema presidencialista de governo, né? Então, a nossa forma de governo, ela é republicana e o sistema de governo é presidencialista, né? Então, nós temos um Estado federado, né, uma República Federativa do Brasil, com um sistema presidencialista. Pois bem, e aí adentramos, né, nós estamos falando da forma de governo e agora vamos falar da forma de Estado, né? Forma de Estado, o que seria isso? Nós somos, né, um ajuntamento, uma união de Estados, né? Então, a forma de Estado, como anota José Alfonso da Silva, é o modo de exercício do poder político em função do território, dá origem ao conceito de forma de Estado. Se existe uma unidade de poder sobre o território, pessoas e bens, tem-se um Estado, né, um Estado unitário, um Estado soberano.
Se, ao contrário, o poder se reparte, se divide no espaço territorial, ou seja, nós temos a União, mas esse espaço, esse poder, ele é fragmentado, nós temos uma multiplicidade de organizações governamentais, então nós estamos diante de um Estado composto de federação, de um Estado federado, né? De um Estado federal, de uma federação de Estados. Então, vejam que a nossa República Federativa do Brasil, não existe uma unicidade de um poder político. Nós somos uma união de Estados federados, né? Os Estados gozam de uma certa autonomia política e administrativa. É claro que essa união ela é indissolúvel, mas essa repartição, né, é uma espécie de uma repartição regional de poderes, então, onde cada Estado tem sua competência política, administrativa, de montar o seu Estado, de conduzir e de dividir os seus poderes. Então, os Estados, né, inclusive os Estados e os municípios, também têm essa competência. Então, essa repartição regional de poderes autônomos constitui o cerne do conceito do Estado federal. Nisso é o que se distingue da forma de Estado unitário, como a França, como o Chile, como o Uruguai e como o Paraguai, que são Estados unitários que não têm essa divisão, essa repartição regional em relação a Estados. Lá na França, nós temos o papel do prefeito, né, das províncias, que é uma província unitária, uma província que funciona como digamos, uma autarquia, fazendo uma comparação com o nosso direito administrativo, uma autarquia administrativa, né? Ela tem uma certa autonomia administrativa, mas o poder político é o poder unitário do presidente e do primeiro-ministro. Então, França, Chile, Uruguai e Paraguai são exemplos de Estado unitário que não possui senão um centro de poder que se estende por todo o território e sobre toda a população e controla todas as coletividades regionais e locais. É certo que o Estado unitário pode ser descentralizado, e geralmente o é, né? Mas essa descentralização, por ampla que seja, não é do tipo de federação, como nas federações, mas de tipo autárquico, como me referi, né? Há uma descentralização, mas essa descentralização, fazendo uma analogia, é como se tivesse uma autarquia. Ela tem uma certa autonomia, há uma certa descentralização, né, desse poder político, né, unitário, mas só que esse poder político unitário ele é limitado, né? Tem suas limitações, ele é muito mais limitado do que é o tipo de uma federação, de um Estado federativo. Então, vejam, dando sequência, né, essa autarquia territorial ela funciona como uma autonomia político-constitucional, e nela as coletividades internas ficam na dependência do poder unitário nacional e central. Ou seja, quem determina, né, quem dá as diretrizes nacionais é o poder central. Vejam a diferença, né, daquilo que o STF decidiu em relação à autonomia política e administrativa dos estados e dos municípios no enfrentamento à Covid, né? No enfrentamento à Covid. O que é que o STF decidiu? Decidiu que quem tem competência para deliberar e decidir sobre a política de combate, de enfrentamento, de promoção no combate ao Covid, são também os estados e os municípios, né? Então, veja, eu vi muito questionamento dizendo que o STF tirou o poder da União, tirou o poder da União para deliberar e conduzir a política da saúde
em relação ao Covid. Não foi isso que o STF decidiu. O STF decidiu que os estados e os municípios têm também autonomia para deliberar e decidir, conduzir no que se refere à política da saúde. Então, o STF, nesse entendimento, baseado, né, em relação à nossa República Federativa do Brasil, ou seja, em cima dessa descentralização, né, desse poder político, dessa, digamos, regionalização, desse franqueamento deste poder, o STF decidiu também que os estados têm competência nesse sentido. Então, vejam que se nós tivéssemos, talvez, numa forma de um Estado unitário, talvez isso não seria possível. Por quê? Porque a condução política constitucional, né, é do Estado, é do poder central, ou seja, do presidente da República de um Estado unitário. Já que nós estamos numa federação, né, esse poder ele é fragmentado, esse poder é fracionado. No que se refere especificamente à política da saúde, todos sabem que a União ela é responsável para dar as diretrizes gerais, né, nacionais da política da saúde. Mas o SUS ele é um sistema, né, ele é um sistema que funciona de forma onde há uma ampla participação. É um sistema solidário, onde há uma ampla participação dos estados e dos municípios, não é verdade? Por exemplo, vocês sabem que o SUS, quando você vai para um PSF, ali é o que a política de saúde chama de saúde de pequena complexidade, de baixa complexidade, né? Saúde básica, da saúde básica. Então, é o município que tem essa competência de fazer esse atendimento. Quando você vai para a média complexidade, aí são os estados, né? Por isso que nós temos a restauração, o Hospital Dom Helder, Pelotas da Silveira, o hospital, aquele hospital ali em Paulista, eu acho que é Abreu Lima. Vejam que Agamenon Magalhães, Getúlio Vargas, enfim, vejam que esses hospitais de média complexidade é competência do Estado, e aí eu falo do Estado, do governo do Estado. Então, vejam que a política de saúde, ela é uma política que o SUS funciona de forma solidária, com a participação efetiva dos 3 entes federados, da União, do Estado, dos municípios, né? Então, esse processo de federação, ela também se debruça sobre essa realidade, sobre essa descentralização dos poderes e das competências, que muitas vezes é específica, mas muitas vezes essas competências são franqueadas, são concorrentes, são solidárias nesse sentido. Ok, minha gente? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, podem questionar, que a gente para, a gente repete, a gente volta. Até aí, tudo bem? Deixa eu olhar para a cara de vocês. Tudo bem, né? Ok. Tranquilo, professor. Tá. Voltando aqui, vamos lá. Em relação ao Estado unitário, o Estado unitário puro, né? Poderíamos, de acordo com o grau de descentralização, identificar o seguinte: o Estado unitário puro, né, marcado por uma absoluta centralização do exercício do poder, e aí é aquele Estado onde realmente não há nenhum tipo de descentralização, né? O presidente, ele manda em tudo. O Estado unitário descentralizado de forma administrativa,
apesar de ainda concentrar a tomada de decisões políticas das mãos do governo nacional, do governo central, avança descentralizando a execução das decisões políticas já tomadas. Criam-se pessoas para, em nome do governo nacional, como se fosse uma extensão deste, né, executar e administrar as decisões políticas. Temos também o Estado unitário, descentralizado de forma não só administrativamente, como também politicamente. Além da autonomia administrativa, haveria também autonomia política para implementar o comando, para a implementação do comando central. Certos autores, ao analisar alguns casos particulares, entendem imprecisa essa alocação dentro dessa categoria de Estado unitário de maior grau de descentralização, preferindo, então, criar outras localizadas entre o Estado federado e o Estado unitário, quais sejam os denominados Estados regional, feito é a Itália, e o Estado autônomo, como é a Espanha, que se identificam não apenas pela descentralização administrativa, como também aí marca pela legislativa. Haveria um único poder constituinte, mas pluralidade de fontes legislativas e normativas. Então, há essa especificidade, mas vamos em relação à Itália, né, que nós temos lá as províncias, né, os estados regionais na Itália, mas vamos focar no Estado Federativo, vamos focar aqui na nossa realidade do Estado Federal feito no Brasil, né? Pois bem, falando um pouco de federação, e aí falando um pouco de federação, né, nós vamos fazer aqui uma análise, né, analógica sobre a federação e sobre a confederação, porque vejam, nos Estados Unidos, né, nós temos, né, estados que são unificados nos Estados Unidos da América, né, estados USA, os Estados Unidos da América. Só que lá, os Estados Unidos da América, os estados não estão, né, reunidos em forma de federação. Lá, os estados são formados em uma espécie de confederação. E nós vamos ver, né, a partir desse momento, a partir de agora, essa diferenciação e essa peculiaridade. Pois bem, falar um pouco aí do processo histórico, da forma, né, de como surgiu a forma federativa dos estados. Vejam, a sua origem foi justamente nos Estados Unidos, né, em 1787. Vocês sabem que os Estados Unidos passou pelo processo também de independência, né? Tínhamos as colônias do norte, as colônias do sul, né? E aí, já em 1776, tivemos a proclamação da independência das 13 colônias britânicas da América, passando cada qual a se intitular um novo Estado soberano com plena liberdade e independência, não? Nesse processo inicial, as 13 colônias americanas, elas declararam independência em relação à coroa, né? Isso é em relação à coroa britânica. Quem quer entender um pouco da monarquia, da formação, né, e do domínio das colônias por parte da Inglaterra, tem um filme, não é nem um filme, é uma série, né, na Netflix, chamada Crown, que é justamente contando a história da rainha Elizabeth. Eu já assisti e é bastante interessante, muito legal. Ele relata justamente todo esse processo do Estado monárquico, né? Fala em certas passagens a relação da coroa com o parlamento, com o primeiro-ministro. Bem interessante, vale a pena assistir, além de você saber a história, né, da rainha Elizabeth, de toda a corte. Ele também retrata esse papel, o dia a dia da rainha e da política, né, com as colônias inglesas, com o parlamento britânico, bastante interessante, vale a pena. Pois bem,
Os estados resolveram, né, as 13 colônias, formar através de um tratado internacional intitulado Artigos de Confederação, a Confederação dos Estados Americanos, né, um pacto de colaboração a fim de se protegerem das constantes ameaças da antiga metrópole inglesa, né, leia-se a coroa inglesa. No aludido pacto confederativo, permitia-se, a denúncia do tratado a qualquer tempo, consagrando-se assim o direito de retirada, de separação e de cessação do pacto. Então vejam que no início da formação dessa forma federativa americana, né, as 13 colônias inicialmente se proclamaram independentes, mas ao mesmo tempo elas permitiam, né, esse direito de secessão, ou seja, o direito de romper esse pacto. Pois bem, a permissão do direito de secessão aumentava o problema das constantes ameaças e fragilidades perante os osmitentes, né, ataques britânicos, porque a coroa britânica nunca aceitou essa independência e sempre jogava nesse processo de romper esse pacto de independência, porque havia essa possibilidade do direito de secessão. Nesse sentido, buscando uma solução para aquela situação em que se encontrava, os Estados Confederados, ainda era uma confederação de Estados soberanos, resolveram reunir-se na cidade da Filadélfia, por isso que a Filadélfia é um estado importante, né, nos Estados Unidos. Quem acompanhou a eleição de Biden foi justamente a Filadélfia, né, onde ele venceu e abriu a vitória para Biden, né, por isso que a Filadélfia é um estado muito importante na política americana, foi justamente onde se construiu, né, onde se firmou o pacto da federação, as bases da federação norte-americana, né. Então, nesse pacto aí, no estado de Rhode Island, na cidade da Filadélfia, no estado de Rhode Island, onde então se estruturaram as bases para a federação norte-americana. Tá vendo? Vocês sabiam que a Filadélfia era importante, mas não sabiam o porquê. Está aí explicado. Nessa nova forma de Estado proposta, não se permitiria mais o direito à secessão. Então, vejam que, nesse processo de criação, né, dos Estados federados dos Estados Unidos, inicialmente se criou, as 13 colônias se libertaram, mas sempre com a possibilidade de rompimento. Após esse pacto na Filadélfia, foi justamente sacramentado que não haveria mais a possibilidade dessa cessação, ou seja, era uma ida sem retorno, né? Então, cada estado cedia a parcela de sua soberania para um órgão central responsável pela centralização e unificação, formando os Estados Unidos da América, passando nesse momento a ter autônomos entre si dentro do Pacto Federativo. Então, vejam que a formação dos Estados Unidos da América, né, dizem os autores que essa formação da Federação dos Estados Unidos decorreu de um movimento centrípeto, de fora para dentro, ou seja, os estados se reuniram, né, resolveram se reunir e a doutrina chama que é justamente essa movimentação centrípeto, é um movimento de fora para dentro, ou seja, eu tinha colônias separadas e elas resolveram se unificar em um poder central, né, uma unificação. Então, eu tinha um processo descentralizado e esse movimento centrípeto, ele foi um movimento de ajuntamento, de junção de fora para dentro. Veremos, né, que no Brasil a formação, por outro lado, resultou na realidade do contrário do movimento de formação americana, de um movimento chamado pela doutrina de um movimento centrífugo, de dentro para fora, ou seja, se criou um Estado unitário centralizado e depois ele descentralizou-se.
em decorrência dessa razão histórica, conseguimos entender por que os estados norte-americanos têm uma autonomia muito maior que os estados brasileiros. Na verdade, para quem não sabe, os estados americanos, né, que é uma confederação, os estados americanos, eles têm uma certa autonomia diferente da nossa. E a doutrina, né, acarreta, né, do ponto de vista histórico, devido a esse movimento, né, devido a essa formação, como se formou o processo histórico da Federação Americana. Por isso que em alguns estados, né, em alguns estados americanos tem pena de morte, né, em outros não tem. Em alguns estados americanos é liberado o uso da maconha, por exemplo, como é na Califórnia. Em outros estados a maconha não é liberada, apesar que nessa eleição, né, a imprensa não noticiou, mas paralelamente às eleições americanas, muitos estados, né, também respondem às consultas públicas que são feitas através de referendos, né, para opinarem ou não em relação a temas que são atuais, como aborto, como liberação da maconha, de drogas. Então, vejam que os estados americanos, né, eles têm essa autonomia política, nesse sentido, muito maior do que os brasileiros, do que os estados brasileiros, devido a essa formação, né? Então, aqui e acolá, quando você vai num estado, né, algo é permitido, em outro estado não é permitido, porque há justamente essa descentralização e essa autonomia muito maior em relação ao poder, tanto político quanto ao poder legiferante. Pois bem, quando se observar uma maior concentração de competências no ente central, estaremos diante de um modelo centrípeto, ou seja, centralizador, não é verdade? Por outro lado, quando se observar uma maior distribuição de atribuições para os Estados-membros, teremos um modelo centrífugo, ou seja, descentralizado. Então, o movimento centrípeto, de fora para dentro, foi o movimento de formação dos Estados Federados dos Estados Unidos, né, na formação da Federação dos Estados Unidos. O movimento centrífugo, que foi o movimento de descentralização de dentro para fora, foi o que surgiu, na realidade, dos Estados Federados do Brasil, e, portanto, houve essa descentralização. Então, diante de um modelo centrípeto, nós temos um modelo centralizador. Diante de um modelo centrífugo, nós temos um modelo descentralizador, né? Você descentraliza. Pois bem, e aí falaremos agora um pouco sobre os tipos, né, de federalismo, de federação. Pois bem, quais são? Deixa eu ver. 8h30. Veja, eu vou achar por bem parar por aqui, porque, na realidade, acho que a gente retoma na próxima semana. Vai ter aula normal. Nós retomamos daqui, né, para também, não querendo, assim, também prejudicar aqueles que também não tiveram oportunidade. Geralmente, eu costumo, no primeiro dia de aula, né, trocar algumas experiências, trocar, enfim, fazer uma dinâmica de grupo em sala de aula, mas como, né, o ambiente virtual ele não nos permite fazer essa tratativa, digamos assim, com vocês, né, eu prefiro parar por aqui, porque por aqui, na sala virtual, a abordagem ela é muito mais célere, muito mais rápida do que em sala de aula, né? Sala de aula sempre a gente costuma trocar algumas ideias, sempre costuma, enfim,
falar da percepção da vida das pessoas, do mundo, né? Fofocar, principalmente, fofocar, como dizia Ariano Suassuna, fofocar, falar mal dos outros quando a pessoa não está presente, é bom demais, né? E aí, fofocar, quando eu falo, fofocar da vida política e do direito constitucional da vivência do dia a dia, do STF, do direito constitucional, que muitas vezes tem impacto na nossa vida diária, no dia a dia. Para a semana é aula normal, né? A faculdade, como o governo do estado tinha suspendido o carnaval devido à Covid, né? A semana de aula, a semana normal, teremos aula, portanto, teremos mais oportunidade com vocês de ministrar e de abordar esse extenso assunto de direito constitucional. E para a semana estaremos aqui novamente nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e dizer para vocês que sejam bem-vindos, bem-vindo a todos e a todas, aqueles que estão aqui chegando uma vez, sejam bem-vindos. O ambiente da faculdade é um ambiente extremamente saudável, um ambiente extremamente acessível, né? Não sei se vocês já perceberam, mas os professores têm uma vivência muito grande no dia a dia do direito, né? Tem juiz, tem delegado de polícia, tem advogado, enfim, nós temos um quadro de professores bastante ecléticos, mas também bastante já experimentados na docência, né? E, além disso, a faculdade é uma faculdade onde tem um apreço muito grande pelos seus estudantes, pelos seus alunos, né? Pelos seus acadêmicos, né? Vocês, né, são, falando assim, uma analogia com a monarquia, são a joia da coroa. Então, por isso que a gente tem esse apreço e sempre em poder ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance e naquilo que for possível, certo? Pois bem, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Se não... Professor, pois não, Murilo? Só para a questão de se planejar, na disciplina constitucional 1, como ela era híbrida, eu me lembro que o senhor falou que iria até 8h30, porque tinha a questão de ser híbrida e complementar através do sistema EAD. Isso, aí só para a gente se organizar melhor, nessa disciplina 2, o senhor pretende ir até 9h30 ou segue 8h30, já que são 8h38, né? 8h30? Não. Geralmente eu vou até 9 horas, 9h10, até 9 horas, certo? Tá, tudo bem, só uma questão de planejamento aqui. Geralmente a aula começa de 7 horas, 10 para as 7, né? Infelizmente, o pessoal só chega depois das 7, não adianta, já tentei, já fiquei no vácuo, digamos assim, várias vezes, de marcar 6h40 e o povo não chega, aí quando chega, a sala só fica realmente cheia às 19 horas, a dinâmica também quando era presencial. Oficialmente a aula realmente só começava às 19 horas, enfim. Mas geralmente a aula começa às 7 e eu vou até às 9 horas, às vezes 9h10, 9h20. Aí eu costumo me estender até às 9h10, 9h20, para a gente ter aí 2 horas sem intervalo, né? E aqui e acolá a gente vai sempre conversando um pouco, né? Para a aula também não ficar cansativa, né? Não ficar uma aula monolítica, né? Só eu falando e vocês de ouvinte, né? Acho que tá ótimo, professor. A gente tem que ter essa compreensão e, na verdade, por mais que a gente tente trazer, né, fazer essa transmissão de conhecimento, a aula, às vezes, ela não pode ficar monótona porque fica chata, né? E aí, apesar de eu não ser digamos, um professor que adote uma didática cansativa, mas, mesmo me esforçando, eu sempre tenho a preocupação de a aula não se tornar cansativa e com isso, trazer uma desmotivação para o direito constitucional, inevitavelmente, né? Então, a gente sempre tem essa preocupação de trazer esse feedback, e eu costumo, né, trazer também julgamentos do STF para a gente debater em sala de aula, né? Os ministros do STF, enfim, nós temos ministros, né, por mais que a população, de forma geral, costuma se pontuar e se pautar
pela grande imprensa, né, ou pelo conhecimento médio comum das pessoas, né, várias decisões do STF que são decisões que para a gente serve demais como objeto de estudo, né, para a gente mergulhar, debater e discutir naquilo que nós estamos discutindo. Falei de federação, né, eu vou trazer na aula, antes de começar, justamente a decisão do STF, que debateu, que discutiu que os municípios e os estados têm autonomia para falar e implementar a política da saúde no combate à Covid, né? Porque eu vi em algumas passagens, né, não quero aqui politizar o debate do direito constitucional, mas ouvi falando que foi retirado o poder do presidente da República, o STF retirou o presidente da República para deliberar e conduzir a política de saúde em relação à Covid. Não foi verdade. Então, para dirimir, né, e para a gente trazer, né, esse debate para a sala de aula, já que nós estamos falando de federação, de autonomia dos estados, tal, autonomia política, nada mais atual, nada mais pontual e mais contemporâneo do que trazer essa decisão do STF, né, que foi baseada numa ação direta de inconstitucionalidade. O STF se pronunciou nesse sentido e trazer essa baila para a gente discutir um pouco, mesmo que seja a ementa, mesmo que seja o resumo, mas é importante. Tá bom, minha gente? Então, meus caros, Ô, professor, Leilane está querendo para falar, Gustavo. No calendário da faculdade ainda estava como feriado. Isso. Na quarta. Vai manter, mas não vai ser, não. Essa. Vai manter. O coordenador já passou para a gente desde a semana passada. E vai ser normal? Mesmo tendo no calendário, vai ser normal, tá? Aula normal. Você sabe dizer segunda e terça também? Hein? Sabe dizer segunda e terça também vai ser normal? Segunda e terça normal. Tranquilo. Infelizmente, vocês vão ter que me aturar, como dizia o Zagallo. Não é isso, não. É só para a gente se organizar mesmo, professor. Eu sei, tô brincando. Porque como a gente recebeu o calendário inicial, não sei se já está na faculdade. Outra pergunta, professor. Pode falar, Gustavo. O seu assunto começa a partir do artigo 18 da Constituição, é isso? Isso. Bacana. Isso. E se eu puder lembrar de colocar o material lá no portal para a gente ir acompanhando. Não, eu vou colocar, sem sombra de dúvida, porque a dinâmica, toda vez que eu dou aula, né, eu coloco o portal após a aula. Quando eu termino, por exemplo, um PowerPoint, uma apresentação, aí eu coloco, eu disponibilizo para vocês. Por que eu não disponibilizo antes? Porque a vivência de sala de aula já me provou que quando eu coloco antes, o aluno nem vem para a sala de aula. Depois eu dou uma lida no material, tá beleza. Enfim, e infelizmente a vivência me provou isso, tá? Então eu costumo dar em sala de aula o assunto de sala de aula e posteriormente eu coloco lá sem falta no portal, para vocês terem esse material de apoio para estudarem. Mas digo a vocês, não se apeguem a esse material que eu disponibilizo, porque esse material é um material focado para a sala de aula, né? Aqueles que querem se aprofundar, é importante, enfim, ver um livro. Tem livro hoje em PDF, você consegue baixar pela internet e tal. É importante fazer uma leitura até para forçar o professor a saber se realmente é arriscado, para o professor passar vexame em sala de aula. Não, tranquilo, professor. Se eu puder, confirma lá com a coordenação com relação se vai ser somente remota ou se vai ser híbrida, para se organizar também, porque o negócio do EAD lá tem prazo, duplicação danada, e a gente tem que correr. Gustavo, coloca no grupo. Na central do aluno, quando eu fui fazer a matrícula, eu perguntei isso, e o cara me disse que eram 5, o terceiro período, as 5 disciplinas eram presenciais, não ia ter nada de AD e híbrido, não, pelo menos foi o que o cara da central do aluno falou. Bacana, Murilo. Obrigado, amigo. Valeu, velho. Leilane queria falar, não? Era em relação ao material, professor, também. Como o senhor já explicou, professor, eu queria uma ajuda, se fosse possível, o senhor me ajudar. O seguinte, em relação ao estudo, direito constitucional, ele é muito amplo, né? É Demais. diferente de alguns outros
outros assuntos, outras cadeiras. Então, assim, uma metodologia que o senhor utiliza, que o senhor poderia passar, assim, para poder estudar mais esses pontos específicos. Por exemplo, tem algumas coisas que são, como você até tinha falado no começo, em relação a concurso, em relação à vida acadêmica, né? E é um pouco diferente. Assim, só para ter uma ideia em relação à didática de estudo, como o senhor poderia estar me orientando, assim, nesse aspecto? A princípio, estudar diretamente com o código, mesclar um pouco. Boa pergunta, viu? Veja, nessa aula, geralmente em sala de aula, como eu falei, eu não costumo entrar logo em assunto, no assunto em abordar nosso conteúdo programático. Por quê? Porque nessa primeira aula, que aqui fica muito complexo, mas eu separo sempre essa metade da minha aula presencial e faço uma abordagem meio neurolinguística, neurocientista. Por quê? Porque, minha gente, a pior coisa do mundo, em qualquer área, seja estudante de medicina, de direito, de contabilidade, de concurso, é você estudar errado. É a pior perda de tempo da vida. Você achar que está estudando, né, e está estudando de forma errada. Assim, sabe aquele sentimento de jogar dinheiro pela janela, que você está fazendo algo errado, né? E muita gente não consegue despertar para isso. Eu passei um tempo estudando errado na minha vida. E só despertei isso depois de, acho que um ano e meio de concurso, né? Eu e minha esposa, nós estamos para concurso, minha esposa hoje também é concursada. E, assim, você tem que, na realidade, conseguir decifrar qual é a melhor metodologia de estudo que sua mente consegue captar, né? Mas, assim, tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, texto de lei, né? É fundamental, texto de lei. É crucial. Se você vai estudar doutrina, é fundamental estudar texto de lei. É fundamental, é essencial, é basilar. Mas doutrina também é importante. Agora, mais importante do que estudar doutrina também é fazer questões. Realizar e fazer questões, né? Fazer exercícios é um processo importante e fundamental para a fixação da disciplina. E aí, por exemplo, vou fazer um concurso, falta um mês. Qual é o mais importante? E a pergunta que eu faço, que eu remeto para você, Leilane. Se tivesse faltando um mês para você fazer uma prova, certo? E você tivesse se você tivesse, assim, estudado 70% edital, certo? E aí tem 30% edital que você não conseguiu dessecar, você não conseguiu ver. Você, faltando um mês para a prova, você ia revisar o que você estudou ou ainda ia tentar chegar a 80% do edital visto, para não ir para uma prova com apenas 70% do edital visto, sabendo que mais um mês de estudo, você ia conseguir matar mais 10% desse edital. Você ia fazer a revisão daquilo que já estudou, ou você ia a fundo para chegar a mais 10% e chegar em 80% do edital visto na prova. E aí, o que é que você me diz? Professor, vou ser sincera. Eu iria fazer a revisão. Certo. Eu não sei se um mês daria para estudar tudo. Não, eu estou colocando aqui no cenário que 10% você ia chegar a 80% do edital, certo? Ah, sim. Chegando nesse cenário, falta 10%, eu vou conseguir chegar a 80% do edital. Em vez de fazer uma prova com 70% do edital visto, com mais um mês eu consigo chegar ao do edital visto, enfim. E aí 20% eu vou correr o risco. Você ia fazer a revisão ou estudar os 80% do edital? Ai, professor, você me pegou agora, eu tô constrangida. Eu ia fazer a revisão.
sei. Eu digo, minha gente, revisão é fundamental, é essencial. O aprendizado repetitivo, ele é essencial, a fixação, ela é essencial. A revisão, ela é fundamental. Fundamental revisar. A nossa mente, ela não consegue absorver, né, muita informação, e com o tempo isso se perde. Isso está provado, tá? Então, o processo de revisão, o processo de resolução de questões, nada mais é do que um processo de revisão, de refixação, de você dizer para a mente que você está aprendendo e reaprendendo de uma forma diferente, mas está fixando. Então, a revisão é fundamental nesse sentido, né? Eu tenho uma aula específica sobre isso. Eu tenho a metade da aula para falar sobre neurociência, neurolinguística, de formação de aprendizagem, né? Então, você tem que se descobrir qual é a melhor metodologia de aprendizado para que você realmente tenha êxito, né? Por exemplo, algumas pessoas gostam de estudar fazendo resumo, outras gostam de fazer grifando, né? Texto de lei, enfim. Então, você tem que se descobrir, certo? Mas é fundamental esse processo de revisão, de leitura de texto de lei e de elaboração de questões. E isso não tem como fugir. Certo? Muito obrigada, professor. Nada, querida. Então, minha gente, nos veremos para a semana, sem falta, nesse mesmo bate-canal, tá? Desejo a vocês aí uma boa noite, uma boa semana. Aproveite aí esse descarnaval, né? Se quiserem, né? Na realidade, nesse ano não tem carnaval, mas a gente tem que comemorar, né? Que nós estamos aí vivos e passando por esse processo de Covid, né? Acho que alguns perderam alguns. Eu já perdi alguns, já perdi amigos, não perdi parente próximo, graças a Deus, mas perdi amigos queridos que realmente essa Covid e esse dilema que nós estamos vivenciando nesse processo nunca visto na humanidade, realmente estão nos colocando em prova de fogo. Mas queria dizer que nós somos inevitavelmente vencedores, né? E de alguma forma fomos escolhidos por alguém que está lá em cima, que nossa missão ainda há de ser cumprida aqui na Terra. Então devemos fazer coro nesse sentido, para que realmente a gente possa cumprir nossa missão, e uma dessa missão é justamente estarmos aqui, brincados em direito constitucional. Bruno Oliveira dizendo o quê? Que Pablo Bismarck, meu amigo, colega, advogado, amigo, irmão. Ele mentiu um pouquinho, viu? Ele não fala muito bem de mim, não, mas acho que ele mentiu um pouquinho, Bruno Oliveira. Mas Pablo é meu amigo, irmão, camarada. Meu best friend. Meus queridos, uma boa noite. Certo? Trabalhando junto com ele. Ok, tranquilo. Ok, Bruno. Prazer enorme também, amigo. Meus amigos e minhas amigas, prazer enorme estar aqui com vocês. Nos veremos semana. Fé em Deus, fé na vida e até a próxima semana. Forte abraço a todos e a todos. Um forte abraço fraterno e um beijo no coração. Boa noite. Abraço. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.